Estamos de volta nesse segundo bloco, continuando aqui o nosso bate-papo interessantíssimo, e tenho certeza que passaríamos o dia inteiro conversando sobre a história dos bairros de Maceió e a gente não conseguiria terminar, né, de falar de todos esses bairros. Mas, Ademir, me fala um pouco agora sobre o bairro do Feitosa, o bairro que você mora, o bairro que você começou, né, o interesse em saber a história dos bairros de Maceió pelo Feitosa. Exatamente. O nome Feitosa veio da fundadora Maria Feitosa da Conceição, que ela veio de Pernambuco, Bom Conselho, e fez a primeira casa na Rua Acre. E ali ela começou a vida com o seu esposo, que chamava José Feitosa, que na realidade esse Feitosa vem do marido dela, do esposo dela, que é José Feitosa. E ela foi a primeira casa. Depois apareceu a segunda, a terceira, e todo mundo falava, não, vamos morar aí, onde é que você mora? Na casa da Dona Feitosa. E pegou o bairro de Feitosa. Inclusive na época, que não tinha energia. E outra, Feitosa com S. Com S. Ela veio de Bom Conselho, Pernambuco. Bom Conselho, Pernambuco. Tem a fotografia dela aí. Inclusive, se ele baixar... A família Feitosa. Tem a fotografia dela no site. Aí sim. é o bairro do Feitosa, né? Essa parte aí, já é a parte de cima... A parte já feita do aquele prédio Boletim Empresarial. Sim, é ali onde inicia, né? Na verdade, não termina a Josefa de Melo e inicia ali o bairro do termina, Feitosa. Porque na realidade a origem do início vem do centro para o extremidade. Sim. Não, inicia o limite que eu falo. Isso, do exatamente. Bairro do Feitosa ali da Josefa de Melo, que a gente estava comentando no nosso primeiro bloco. Isso. E aí a Maria Feitosa da Conceição trouxe outras pessoas para morar na cidade. E na década de 50, eu estava dizendo, a energia e água não tinha naquela época. Você sabe onde é que ela pegava água do Reginaldo? Não tinha água, ela descia, que é pertinho ali. Pronto, essa é a fotografia dela, da fundadora do Feitosa. Ela descia o Reginaldo e pegava água dali do Reginaldo, que hoje, eu não sei se você sabe, que o Reginaldo, que é o Salgadinho, né? Mesma coisa, não existe mais. Inclusive, eu gostaria de avisar aos nossos telespectadores, aos nossos assinantes, que todas essas fotografias nós encontramos no site bairrosdemaceió.net. .net, exatamente. Fantástico. Visite lá, você vai gostar, pode ter certeza disso. Sim, pode prosseguir. Então veja como são as coisas. Na época ela pegava água do Reginaldo. Que era limpo. Que era limpo. Que hoje o Reginaldo, que é o Salgadinho, chama também Rego da Pitanga, não existe mais, ele secou, a fonte secou, muita gente não sabe disso. Não, o Salgadinho hoje é o esgoto. Nascia na Pitanguinha, né? Pronto, Pitanguinha, porque o Reginaldo tem 3 nomes, né? Ele tem Rego da Pitanga, porque passa na Pitanguinha, Reginaldo, devido à homenagem ao juiz Reginaldo alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, e Salgadinho, porque eu encontro com o mar. Hoje o Salgadinho é só esgoto. 100% esgoto, a fonte secou. E uma coisa que muita gente não percebe, observe que no brasão de Maceió tem uma senoide vermelha. Se ele puder baixar aí o brasão de Maceió, aquela senoide vermelha significa o Reginaldo Salgadinho, que foi feito na época por Theo Brandão, um concurso que teve na prefeitura juntamente com o hino, que é outra história que a gente podia desmembrar aí. E é pena que muita gente não conhece essa história de Maceió e que o Salgadinho é símbolo hoje no brasão da cidade de Maceió, mas que não existe mais o Salgadinho, que é um crime que cometeram com o Salgadinho. Inclusive, na década de 60 era limpo, as pessoas tomavam banho. Então, o Feitosa, o pessoal tomava água. E houve até um desvio ali no Riacho Salgadinho, porque, olha aí o brasão. Pronto, essa senoide aí vermelha significa o Riacho do Reginaldo. Hoje os táxis estão até adotando isso. Uma coisa que eu queria parabenizar o prefeito atual, o Rui Palmeira, a administração dele, que é todo prefeito que chegava colocava uma marca, uma logomarca diferente. Ele botou da prefeitura, ele botou o brasão. Prefeitura. Eu vi isso no Rio de Janeiro. Aí eu digo, engraçado, o prefeito atual botou a marca de Maceió, o brasão. E deve ser mantido. Deve mantido. Cada prefeito chegava e botava uma logomarca, um desenho, alguma coisa desse tipo. Não, deve botar o brasão de Maceió. Antes era o guerreiro, né, que é um símbolo eu também. Não me lembro, não. Da cultura alagoana. E ele botou o brasão que não muda mais. Fica, as viaturas têm o brasão, né? A cidade, os táxis agora tem um brasão de Maceió, que muita gente não conhece o que significa aquele brasão. Sim, já que a gente está falando do Feitosa, vamos para o bairro vizinho para ganhar tempo, né? Sim. Jacintinho. Quem foi Jacintinho? Foi um burguês, ele fundador do bairro. A primeira casa dele ficava ali no Poço, vizinho ali antigo, em frente à LBA, na ladeira. Que está hoje totalmente abandonado. Está até em reforma, eu passei por lá. Eu não sei se você lembra que na década de 70, 60, os ônibus não subiam para aquela ladeira, subiam aquela ladeira ao lado de pedra.
Aquela ladeira tinha uma placa, não sei se ainda tem, é Ladeira Jacinto Ataíde. Então ele construiu aquelas casas até mais ou menos ali, Para subir ali era um romance. Né? tem a fotografia dele também, viu? Foi difícil encontrar a foto do fundador do Jacintinho, mas no site tem. A fotografia. Vamos botar a foto da casa dele logo. Não, a casa não tem não, tem a foto dele, do fundador. É a foto do Jacinto Ataíde. Nós temos a foto aí, do Lon Rios. Sei. Foto. Essa está abandonada. Pronto, essa casa aí eu cheguei a entrar nela quando ela estava ainda em funcionamento. Nos fundos da casa dele tem uma espécie de laboratório que ele fazia as garrafadas dele lá. Os moradores dele, quando estavam doentes, de gripe, alguma coisa, ele dava as garrafadas. Ele era conhecido como o médico delegado do local. Quando tinha briga ali dos moradores dele, ele ia lá e apartava. Alguém estava doente, ele chegava a dar uma garrafada. Dava uma garrafada. Isso na época de 60, 50, 60 não, 50 antes, que ele... Antes. Muito antes, né? Hoje os descendentes dele moram aqui em Maceió. Ele também tinha a esposa... Aí, isso aí é a foto dele, do Jacinto Ataíde, do fundador do Jacintinho. Repara que ele usava gravata, ele era funcionário da antiga usina Leão. Ele é considerado como burguês, né? Esse Ataíde, observe que o Ataíde é com THY. THY. Que vem de Portugal. Isso. O Ataíde dele vem de Portugal, quer dizer, o Jacinto Ataíde. Em Maceió, tem 4 bairros que têm origem de pessoas. Eu já falei, o Feitosa, Jacintinho. O outro é o Bento Bentes, é um bairro novo, que surgiu na década de 80, através de um conjunto residencial da Pila Coab, né? E que é homenagem ao Bento Bentes, que tem a história dele, que ele foi diretor da antiga CEAL, veio de Manaus. Então, e casou aqui em Maceió, então, homenagem ao Bento Bentes. E o terceiro bairro já falei, Tabuleiro do Martins, que Sim. é João Martins de Oliveira, que era o seu fundador, casado com Estela Cavalcante de Oliveira, que era irmão do Luiz Cavalcante, governador, teve 9 filhos, uma filha dele, que é a Cordélia, foi a primeira rua do Tabuleiro, chamada Vila Cordélia. Alguns filhos dele estão vivos, as filhas, a Cléria, a Corélia mora lá na Levada. E teve um dos filhos mais velhos que foi diretor do Baldomero Cavalcante, que é o Baldomero Cavalcante, que é filho do João Martins. Isso. Que era filho dele, filho do João Martins de Oliveira. Então esses 4 bairros, Tabuleiro, Jacintinho, Bento Bentes e Feitosa, em homenagem a pessoas. E tem outros bairros que têm origem indígena, como Jacarecica. Interessante. Por que Jacarecica? Não, o nome Jacarecica vem do jacaré, baba do jacaré. Quer dizer, em Tupi-Guarani, quer dizer, a baba do jacaré. Assim como Jatiuca. Não, Jatiuca pode ser Jati, abelha, Uca, oca. Há controvérsia. Agora, Jaraguá... Nós temos assim uma grande semelhança com o Ceará, né? Isso. O Ceará também tem muitos nomes indígenas, né? Parecido. Parecido, isso aí. Às vezes no sul do país também. Tem Jatiuca, tem Tijuca. Repare que são parecidos, né? Sim. Por exemplo, Jaraguá, Iaraguá, com Y. É Enseada da Canoa. A tradução em Tupi-Guarani. Pajuçara quer dizer pá, lugar. Jussara, espinho. Lugar de espinho. Então, as origens do bairro é mais ou menos nesse aspecto. Prado. Por que Prado? Porque ali, se você perceber, na principal, que é a... Siqueira Campos? Siqueira Campos, que é 5 de julho, né? 5 de julho? Também tem 2 nomes. Eu não esqueço porque é a data do meu aniversário, né? 5 de julho. Mas aí, se você observar, no final da Siqueira Campos, tem um lá conhecido de animais, como aquilo ali, Pecuária. Então ali era um hipódromo de corrida de cavalo. Já foi hipódromo mesmo? Exatamente. A Siqueira Campos era um hipódromo. Então na corrida de cavalo ficou hipódromo, aí abreviou para Prado. Hipódromo, Prado, aí, segundo o jornalista Jair Barbosa Pimentel, que é o que escreveu na época a história do Prado. Inclusive, no século XIX, ali em frente à pecuária, foi o cemitério do cólera. Isso. Houve uma epidemia de cólera terrível e ali foi o cemitério do século XIX. Porque Maceió era pequeno. Maceió só tinha o bairro de Bebedouro, que a origem de Bebedouro e Poço é a mesma origem. Vem Bebedouro porque os cavalos vinham e paravam ali para tomar água. E Poço, mesma coisa. Os cavalos vinham da região norte e paravam ali. Bebedouro vinha daquela região ali de Satuba, em direção ao centro, parava no Riacho Silva, que ali é preservado ainda. E hoje também está poluída, é a Siqueira Campos. Exatamente. Aí era o hipódromo. E aí, lá na frente, ainda hoje tem preserva. Acredito que se você voltar um pouquinho na história, qual é o nome desse negócio que você falou aí? O cemitério do cólera? Não, que tem animais ali, pecuária. A pecuária tem tudo a ver com a origem do bairro, que é Prado. Prado. Hipódromo. Aí vem esse nome hipódromo. Por aí vai. É interessante. Tafa.
E o Canaã? Não, a origem do Canaã é exatamente o nome, eu não sei. Porque é o seguinte, quando esse site foi publicado, como eu disse a você no início, só tinham 25 bairros. Quer dizer, os bairros foram aparecendo e nem todos os bairros a gente tem a origem. Esse site ele é dinâmico, ele não é parado, ele não é estático. A gente vai É uma pesquisa aparecendo. constante. Inclusive, eu até tive na universidade, para a universidade me ajudar com pesquisa. Quando eu boto a fonte. Teve um aluno que mandou mais ou menos o perfil do Clima Bom, eu publiquei, então eu botei o nome dele, da turma. Então eu faço até um apelo aqui à universidade, às escolas, que façam a pesquisa dos bairros que estão faltando, que a gente publica, dá os créditos, entendeu? Daquela pesquisa. Isso é para posteridade. Agora, né, o Canaã é o seguinte, se você puxar aí a foto do Canaã, vai ver o limite. O Canaã começa ali naquela Avenida Nova, que sai em Ouro Preto. Olha aí. Pronto, aí o limite. Observa que em cima tem o Parque das Flores, aquela parte mais verde. Sim. Certo? E o limite ali, no bico lá de embaixo, é ali a Facima, onde termina. Aí você fez uma pergunta no início, onde é que termina como é o nome? A Fernando Lima. A Facima é ali onde foi a Gazeta de Alagoas Isso. durante bom tempo. Exatamente ali onde termina a gruta. Vê que essa linha azul, essa linha branca, amarela, aliás, Sim. né? Embaixo, ela é a divisão da gruta com o Canaã. Então o Canaã é um bairro pequeno, tá certo? Onde tem o Parque das Flores e algumas indústrias que tem por ali, algumas casas que tem por ali por trás. Com certeza. Ademir, mas eu gostaria de renovar o convite para que você pudesse voltar mais vezes ao nosso programa. Inclusive, você pode voltar quantas vezes você quiser, porque a gente tem assunto para conversar um século sobre a história de Maceió. Parabéns pelo seu trabalho, eu tenho certeza que isso vai ficar para a posteridade. Continue assim. A TV Maceió está de portas abertas e conte sempre conosco. Gostaria de agradecer aí sua presença. Aquilo que eu não falei está no site. Só visitar lá www.bairrodemaceió.net. E você vai. Mas vamos garantir que você vai voltar aqui para Não, quantas vezes você quiser. Batendo papo. Não. Ok. Muito obrigado. A você, caro assinante, muito boa noite e até o nosso próximo programa.